Aí está, bom dia pessoal, sexta-feira, 25 de julho de 2025, agora são exatamente 11 horas e 46 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, de estranho, né? A temperatura tá boa, deve estar fazendo perto de 20 graus, umas nuvens picotadas no céu, patati patatá, sexta-feira, dia do motorista. Então, antes de mais nada, já vou deixar aqui um abraço pra ti, pra tu, meu seguidor, meu inscrito, meu companheiro, meu bruxo, meu parceiro de luta, que é motorista de aplicativo, de moto ou de caminhão, de ônibus, de van escolar ou qualquer coisa que o valha. Parabéns pelo nosso dia, né? Parabéns para nós que estamos na pista aí, rodando lá no outro, para cima, para baixo, para lá e para cá. Tentar fazer aí um dia tranquilo, um dia legal, um dia de ganhos. Tentar fugir dos desaforos. Tentar evitar os passageiros mala, né? Aquela coisa. E dito isto, estou em movimento aqui em direção a sinal verde, todo mundo parado. Tem 4 carros na minha frente e todos os carros parados no sinal verde. Impressionante, né? Isso chama-se celular. 10 pila pra onde? Eduardo Prado. Não vamos fazer. Não vamos fazer essa corrida. Eu tô indo aqui na... Tem que tocar uma coisa interessante pra me tirar do meu destino agora. Sobre os adesivos, né? Adesivos, eu comentei ontem que eu tava aguardando uma remessa da Shopee. Pois a Shopee cancelou, assim como quem vai a merda. Do nada recebi um Pix na minha conta, fui ver, pelo menos eu recebi a devolução financeira antes de eu ter notícia do cancelamento do pedido. Então, como eu comentei, já tenho um orçamento engatilhado com a gráfica do Thiago Ângelos, que é inscrito nesse canal, foi motorista de aplicativo durante um tempo, né? E trabalha aqui numa gráfica. Outro dia eu tive ali, inclusive, entregando adesivo para ele. Daí eu já tinha feito um orçamento com ele, tava tudo encaminhado. Só na questão essa de definir esses que eu tinha feito pra Shopee e tal, se ia valer a pena ou não. Mas como foi cancelado, o assunto tá encerrado. Até acho que foi bom assim, sabe? Porque eu acho que teria perdido o dinheiro. Eu não sei da qualidade do adesivo lá da Shopee, né? Porque o preço era muito diferente. De fato era muito diferente. Mas enfim, vou ali então com o Thiago fazer um pedido. E acho que em uma semana deve ficar pronto no máximo. E eu vou avisando a vocês aqui quando eu receber. Vocês vão saber, porque eu vou, com certeza vou gravar quando for buscar. Porque esse é o meu conteúdo, né? É pra isso que eu vivo. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Feito pedido efetuado com sucesso. Agora deixa eu mostrar um trecho pra vocês. Que é a primeira vez que eu passei cagado de medo. Aqui é o bairro do Noé, essa aqui é a rua Cachoeira. Tô indo buscar aqui na Fábio de Barros, que fica no Parque Santa Anita, que também é no bairro do Noé, mas é um loteamento que são vizinhos, digamos assim, separados pelo Arroio Cristal, que passa aqui no meio, ó, à esquerda, onde eu vou pegar agora. E o final da Quaraí, ela é sinistra, digamos assim, né? Porque ela foi... Eu imagino que isso aqui tenha sido feita uma invasão no passado. Daí tem esse... Agora nem parece tanto, ó. Esse caminhozinho assim, ó. E essa baixada, aqui nessa baixada é justamente onde passa o Arroio Cristal, que vai em direção à Vila do Resvalo, depois Lago Guaíba, né? E é meio sinistro, ó. Vocês podem ver aqui, ó. E a primeira vez que eu passei aqui era de noite. E eu vim no sentido oposto, eu vim ali do Parque Santa Anita para acessar a Avenida Quaraí aqui no bairro do Noé. E eu confesso que eu caguei de medo, né? Vocês podem ver, ó, isso aqui tudo é como se fosse uma invasão, porque aqui já é loteamento, ó. Bem direitinho, com os paralelepípedos dos anos 30, né? As casas antigas, você pode perceber. E, né? E o pessoal invadiu aquele espaço ali e provavelmente forjaram a rua, né? Forçaram a rua para dar mobilidade para os moradores. Enfim, pegar a Cintia agora na minha primeira corrida e vou lá em direção ao Hospital São Lucas da PUC. Cadê ela? Ah, é na outra rua esquerda ali. O celular tá torto, os paralelepípedos. Aqui é na rua Fábio de Barros, à esquerda. Já vou ligar o scanner aqui. É claro que ela tá em casa, ela tá dentro de casa, não vai estar na rua, óbvio que não.
Óbvio que não tem ninguém na rua. Óbvio que não tem ninguém na rua. Até porque eu cheguei rápido demais, deu 3 minutos. Cadê? Ah, lá na frente tem uma senhora de cadeira de rodas. Acho que é ela. Não, não é. Sei lá. Ah, Daniel, mas aí por isso que tu não toca pra ti. Tu bloqueia todo mundo, tu não liga dinheiro, tu filtra a nota. É. É verdade. Duas viagens e duas passageiras bloqueadas com sucesso. A primeira me deixou esperando lá no take anterior ali, lá no Parque Santa Anita. Quase 2 minutos. Saiu para largar o lixo na lixeira. Ainda foi conversar com a vizinha que estava na frente do portão. Mínima 10 aqui não, queridinha. Como se eu tivesse à disposição dela, né? Levei para o hospital da PUC. Fiz plantão ali para sair dali com o passageiro. Daí quando eu fui buscar a segunda, cheguei lá, tinha umas 10 mulheres. 5,88, mínima 10, queridinha. Aqui não. Mínima 10, queridinha. Aqui não, não. É assim, ó. 5,88, mínima 10. Aqui não, queridinha. Mais uma. 5,88. Foram uns 4 ou 5 já. Só aqui. Daí eu cheguei lá, tinha uns 5 carros chegando. Umas 10 mulheres com o celular olhando o celular. E daí ela veio e entrou direto, assim, sem nem olhar na mínima 10. Aqui não, queridinha. Mais uma de 5,88, só pra não passar batido. Vocês viram? Não é porque eu bloqueei. Ó, 38 pila pra onde? Boqueirão. Bate, vi lá ontem, tia. Vamos dar-lhe. Vamos lá pra Canoas de novo, lá na Avenida Boqueirão? Vamos dar-lhe. Pra cima deles e ferro nelas. Só pra concluir o assunto, tu não me chamar de louco. Não que eu não seja, mas eu não vou te entregar isso de bandeja, né? Agora são 10 para 1 da tarde, tô aqui na Taquara, para Petrópolis. O Daniel tá aqui na quadra do lado para levar para ali na João Abbott. Viagem pra Avenida Boqueirão lá no fundão. Vai, eu vou passar raiva de novo, mas eu vou. Eu vou. 38 pilas a coisa. Mas daí eu cheguei lá na portaria do Hospital São Lucas. Tinha umas 10 mulheres, uns 5 carros, um enrosco. E ela veio, entrou direto, assim, sem nem olhar na minha cara, sabe? Eu fico de cara com isso, faz o sinalzinho, levanta o celular, olha assim, faz assim, ó. Sabe? Qualquer coisa, qualquer coisa. Ah, mas Daniel, como tu é exigente? Não, eu não sou exigente. Eu não sou exigente. Só que eu acho que os passageiros estão... Alguns não têm noção também, né? Como é que é? Eu vi que ele chorou, deu uma choradinha. É? Tá, deixa lá que o João Paulo tá me esperando. Vou pra Novo Hamburgo agora. Como é que é o teu nome? Bruno. Prazer em falar contigo, Bruno. Que coisa. Ah, não, já aproveitei a sombrinha, já tocou aqui. Agora vamos dar ele no meio. Coisa querida, um guri. Eu acho que ele é autista. Mas gente finíssima, coisa mais querida. Agora ele falou assim: não, tu pode ficar aí aproveitando a sombrinha, a gente troca uma ideia. Coisa querida. Eu parei aqui, larguei a moça na Boqueirão, dobrei a primeira direita. Tramandaí, rua Tramandaí, bairro Estância Velha. E daí ele assim: pois não, diz ele pra mim. Eu parei bem na frente dele, tava dentro do pátio da casa dele. O gurizinho deve ter seus 14, 15 anos de idade. Pois não, diz ele pra mim. Disse, não. Eu disse, tá tudo bem aí? Ele perguntou: tá tudo bem aí? Eu disse, tá tudo bem aqui. E eu perguntei: e aí contigo tá tudo bem também? Ele disse, tá tudo bem. Eu achei que fosse a entrega do meu pai, diz ele. Eu disse, não. Eu sou Uber, só tô aproveitando a sombrinha, por sinal já vamos ligar o ar que esquentou. E ele... Ah, então tá, não sei o que, achei que era a entrega do meu pai, que eu tô esperando uma entrega aqui. E nisso chegou um caminhão do Sedex, uma caminhonete dos Correios pra entregar Sedex. Só que era na casa do lado, não tem nada a ver com ele nem comigo. Nesse meio tempo tocou 48 pilas para Novo Hamburgo. Vamos dar uma desbravada nessa GPA. Eu não vi quantos km essa corrida, mas daqui para Canoas, para Novo Hamburgo, deve ser o quê? Uns 25? Não, até menos, se bobear, né? Eu tô quase no esteio. Eu tô aqui na Boqueirão e vou pegar por aqui, nessa região aqui. Enfim, vamos lá. É no Comfort, eu vou pela estrada, vou pela BR. Eu não vi os parâmetros, só aceitei. Mas eu acho que pelo menos deve ser rápida a corrida, né? Esse horário não vou ter trânsito, não vou ter tranqueira. Patati, patatá, pra cima deles e ferro nelas. 1h26 da tarde. MC Jean Paul, trouxe ele aqui pra Noia. Não vamos abrir a vida do cara, né? Até porque eu não sei nada da vida dele. Mas eu fiquei constrangido ao vivo, ó. Depois tu fala, calma aí, espera aí, vai chegar até o momento.
eu fiquei constrangido de pedir qualquer coisa com ele, porque eu não conheço a obra do MC Jean Paul. Sei que é um funkeiro, acho que é funk, né? Muito famoso aqui no Rio Grande do Sul, das antigas e tal, anos 90 principalmente. E foi engraçado porque é o seguinte, eu cheguei na frente da casa dele, ele tava dentro do pátio, e ele tava com o moletom com a marca dele, JP, alguma coisa assim. Deu, é o Jean Paul, eu reconheci pelo rosto, aquela coisa toda. E ele tava paradinho ali, de braços cruzados, esperando o Uber, no caso eu, né? E daí eu baixei o vídeo assim, MC Jean Paul, ele assim, aham. Daí ele achou que eu era um fã dele, no caso. Ele disse, eu sou teu Uber. Ele disse, eu achei que fosse carro do estado. Eu disse, putz, todo mundo acha. E neste caminho aí, o Luiz Fernando aqui de Noia mandou uma mensagem, queria saber onde me encontrava pra pegar o adesivo, já pegou o adesivinho dele ali. Fala aí, como é que é teu nome? Luiz Fernando, né? Luiz Fernando. Tu era aqui de Noia mesmo? Novo Hamburgo mesmo, Santo Afonso. Santo Afonso, tu é teu motor de aplicativo? Agora sim. Agora sim, porque desempregou? Desempreguei, mas já tô saindo daqui um pouco. Já tá largando a barca? Tá muito feio. Tá feio o negócio, né? Então vamos ver se tu conhece mesmo o canal. Pra cima deles e... Ferro nelas. Agora tu veio, merda. Tia, tu sabe onde eu encontro o adesivo do Noturno por aqui? Bah, por aqui. Tu segue ele, não? Eu sigo, mas eu não sei. Ele largou esses dias no story dele que ele numa lavagem. E... enfim, vou mandar mensagem pra ele. E tu sabe onde é o posto do Baratão aqui? Aqui na região não tem muito. Tem dois. Eu acabei de ver no aplicativo. Eu não abasteço pelo Baratão. Tu não abastece pelo Baratão ainda? Que não tem muito aqui na região. Tem dois aqui, cara. Agora, antes não tinha. É? Uhum. Tá, mas tem baixo o aplicativo lá. Sim, eu baixei já. Cupom Diário 20. Tá, não. Então tá. Fechou, velho? Obrigado, Grande presença, tudo de bom prazer te pra ti. conhecer. Valeu. Depois tu posta lá nas redes e me marca. Então tá. Obrigado. Grande presença. Tá registrado aqui, meio 2h02 da tarde. Agora eu vou achar um posto. Eu sei que já vi que tem 2 postos do Baratão pra abastecer aqui em Noia. Vou abastecer, vou almoçar, vou mijar e vou mandar uma mensagem pro Noturno, ver se ele me diz onde eu quero pegar o adesivinho dele também, a corujinha. E se eu encontrar diretamente com ele, provavelmente eu troque adesivo com ele. E daí eu trago aqui depois. Um abraço. Abastecimento ok. Cupom Baratão Diário 20 ok. Almoço. Essa vida é uma merda, mas a minha comida é boa pra caralho, ok. Vocês perceberam que isso é até um caralho da minha boca agora. Depois só falta buscar o adesivo no Noturno, numa lavagem que ele deixou aqui em Noia. Que pena que não tem estoquezinho. Que ele podia aproveitar e deixar por ali, né? Mas enfim, na próxima oportunidade, quem sabe. Duas e 15 da tarde, aqui no posto Ícaro, em Novo Hamburgo. Só um detalhe que eu não comentei no take anterior. Desde que eu larguei ali o MC Jean Paul e vim até aqui. Agora são 2h23, passaram mais ou menos uns 25 minutos. Em momento algum eu desliguei o aplicativo, porém só no Comfort. E para não dizer que não tocou uma corrida de 13 pila para levar lá para Charlau, aqui de Novo Hamburgo, no Comfort. Nem analisei porque eu precisava abastecer, que é a prioridade, na verdade. Almoçar poderia deixar para depois, se fosse o caso. O adesivo também. Mas precisava abastecer, né? Até para ir para Charlau eu ia, mas eu já vinha com a luz acesa. Obrigado, amigão. Eu já vinha com a luz acesa do painel ali. Tá, feito isso. Só queria registrar que não tocou. Demanda aqui realmente tá uma merda. É que eu posso dobrar a esquerda nessa avenida. Eu abri o Waze aqui, tenho que buscar o... Vou numa lavagem que o Noturno deixou os adesivos dele, que fica aqui no bairro Rincão. E se não tocar até ali, eu vou pegar o adesivo dele e já vou deixar um pra ele também, que ele me pediu. Falar com o rapaz da lavagem ali, o contato dele. E é uma ideia. Desculpa, esqueci que tava gravando. É uma ideia. Que feijão maravilhoso. É uma ideia deixar em alguns pontos assim que ele me deu, entre aspas. Alguém já tinha me sugerido que eu deixasse lá no posto do Barcelona, porque eu, em questão do Baratão, eu tenho ido lá frequentemente, né?
Mas é que eu não tenho um estoque grande assim. E aí se eu deixar lá uma meia dúzia, depois vou me abordar na rua e eu não vou ter pra dar aquela coisa toda. Mas eu posso dobrar a esquerda aqui? Não tem placa de proibido, então vamos dar. Enfim, agora semana que vem, quando eu receber a nova remessa, eu vou separar uns 20 e vou achar um lugar que seja bom pra todo mundo, lá em Porto Alegre, né? E daí quem não conseguir me encontrar na rua ou comparecer aos pontos que eu parar de parada, né? Pode passar nesse local que eu não sei ainda qual é. Tem que ver. Pode ser até o posto Barcelona mesmo, como sugeriu o colega, ou qualquer outro posto da cidade, ou uma loja de conveniência, ou o Bazar das Gurias lá no Morro São José. Enfim, eu decido isso depois e comunico pra vocês. Precisei pegar a BR-116 pra buscar adesivo pro noturno, hein? Puta que pariu. 3 km de distância tá dando. É aqui no bairro Rincão, é o próximo bairro ali, ao lado de lá, então tem que fazer o retorno embaixo do viaduto. E depois ligar X e esperar minha viagem de volta. E agora, José? Peguei uma curtinha ali do bairro Rincão para vir pro centro de Novo Hamburgo, para ter mais chances de conseguir corrida. E agora, José? E agora, José? Pois é, e agora, José? Não sei pra onde ir, não sei de onde vim, não sei pra onde vou. Só sei que eu comi uma comidinha boa pra caralho agora há pouco. Eu tinha que achar o tal do Hospital Regina. Eu tô na rua Joaquim Pedro Soares. Eu deixei passageiro ali no tabelionato Fischer, naquela rua que eu tava, que eu não sei o nome, que eu esqueci já. Júlio de Castilhos, eu acho. Eu sei que... Eu sei não. Eu acho, eu desconfio que o Regina é pra cá. É pra essa região aqui, ó. De qualquer maneira que tem uns prédios grandes, bonitos. Eu acho que tem uns pessoal com dinheiro aqui. Só que esses pessoal com dinheiro hoje não estão aqui, né? Ou se estiverem na região estão trabalhando. Essa hora são 2h59 da tarde, para ser mais preciso. Tem uma avenida lá em cima, vou chegar nela, vou dobrar a esquerda e vou ver para onde ela vai me levar. Eu acho que eu estou indo em direção ao Hospital Regina. Eu direcionei para Porto Alegre, só que eu não sei se é uma boa ideia, na verdade. Eu não sei se não é bom deixar solto, sabe? Fazer qualquer coisa. Não sei. Eu só sei que nada sei. Ah, mas por que tanta lomba, né? É muita lomba nessa cidade, né? É sobe e desce. Eu achava que só Santa Maria era assim. Mas Novo Hamburgo também, ó. Tem uns prédios bonitos. Eu não conheço nada de Novo Hamburgo, sabe? Eu vou pegar a esquerda aqui e vou pegar aquela avenida lá em cima, que eu não sei qual é o nome. E eu vou à esquerda, que eu acho que aquela lá é a avenida do... Eu acho que aquela lá é a avenida do Regina. O pessoal sempre diz, quando tu vier pra Novo Hamburgo no meio da tarde, vai pra região do Hospital Regina. Só acertar aqui, 12,84 para São Leopoldo, 64 centavos o minuto. Podia ir, mas não me leva. Tava torto o celular. O pessoal sempre me disse aqui várias vezes, quando eu vim pra essa região, a dica é vai pra região do Hospital Regina. O hospital é um ponto forte de demanda, como qualquer hospital. Isso eu sei, em Porto Alegre é assim, né? E é uma região boa também da cidade, em relação ao poder aquisitivo, digamos assim, né? É isso que eu tô procurando, ver se eu acho a região do Regina. E... né? Vamos ver se consigo uma corrida. Tem que pegar essa avenida à esquerda, eu não posso. Que avenida é essa? Maurício Cardoso. Tem que fazer um retorno, então. Eu não posso acessar ela à esquerda, então tem que ver se tem uma rótula por ali ou mais adiante. Que eu desconfio que o Regina é pras costas. Ah, eu já vi no mapa que lá na frente tem uma rótula. E agora os batedores de lata, aqueles que são contra a bateção de lata, devem estar enlouquecidos, né? O Daniel tá batendo lata no Novo Hamburgo. 19 pila pra onde? Pra São Leopoldo, vamos dar. Não me interessa onde é.
Ah, não parou de gravar, é Tururu. Ah, encontraram um motorista mais próximo. Era Tururu, não parou de gravar. Enfim. Segue o jogo. Segue a bateção de lata. Eu também nem vi pra onde era a corrida. Podia ser lá pro São Borja, lá no meio do interior de São Leopoldo, não vi. Só vi que era 19 de São Leopoldo ali e apertei. Esse é o problema, o cara não conhece, ele vai acertando tudo, né? E o novato faz isso, né? O novato é justamente assim, o cara não sabe. Ah, é bom, não sei, pá, sei e faço. Aqui em Novo Hamburgo eu sou um novato, valendo. Se eu não tiver parado analisando o aplicativo dos ganhos ali, eu trabalho que nem novato. Vou só pela cidade. Vamos mais um pouquinho aqui. Então, respondendo ao pessoal que tá me xingando que eu tô batendo no lado, assim, eu tô procurando uma região pra que eu julgue com melhor demanda, né? E tem um detalhe, né? Isso eu já falei várias vezes. Quando a demanda é baixíssima, ficar parado não é uma boa ideia. Porque sempre que quem estiver em movimento vai ter prioridade, né? Sempre. Isso é fato. Já aconteceu comigo diversas vezes. Aconteceu esses dias, eu estava no Bonfim, se eu não me engano, parado lá, rateando, reclamando, falando com vocês. Daí quando eu me movimentei, andei meia quadra, tocou. Então, não adianta ficar parado esperando de braço cruzado. Os bobeados passam o dia inteiro parado esperando de braço cruzado. Não existe uma fila. Por sinal, tá pipocando nas redes aí, já vi várias pessoas falando sobre a fila do Iguatemi, né? A fila do Iguatemi que eu trouxe outro dia aqui. Eu fui lá aquele dia, não entrei em fila nenhuma, mas aparece lá no mapa Shopping Iguatemi, fila virtual, qualquer coisa parecida. Será que o estagiário vai implantar isso? Eu vi um rapaz de São Paulo no Instagram, falando que todos os shoppings lá estão assim e tal. Então não é uma coisa só do Iguatemi de Porto Alegre, por exemplo. Tá, e agora cadê? Existe um hospital por aqui? Ou eu tô rateando? Daqui a pouco vou parar numa sombra qualquer e vou esperar. Tá lá, acabei de ver aqui, ó. Eu não sou tão novato assim, ó. Alguma noção eu tenho de Novo Hamburgo. Acabei de ver no mapa aqui, Hospital Regina, lá na frente, à esquerda. Eu sei porque eu já trouxe aqui uma vez e já peguei também um médico pra Porto Alegre aqui, nesse Hospital Regina. Eu já trouxe de lá e já levei daqui pra lá. E eu sempre escutei essas dicas do pessoal daqui da região, né? E, enfim, cadê o hospital? Parar ali na frente e mostrar pra vocês. Depois achar um ponto pra esperar. Daí sim, não tem porquê mais. Segundo eles, né? Eu não preciso mais me movimentar atrás de passageiros. Passageiros que venham até mim. Será? Ou é muita prepotência da minha parte esperar que eles venham até mim? 10 pila pra onde? Não, Lopes Trovão, não sei onde é. Novo Hamburgo. 65 centavos o minuto. Acabei de ver aqui no Gigo. Tudo vermelho. Agora se tocar 50 pila eu vou dando risada e cantando pneu pra Porto Alegre. E vamos combinar que é absurdo, né? Mas se tocar 50 pila eu vou dando risada e cantando pneu. Tá aqui, o Hospital Centro Clínico Regina. Esse cara acha que eu sou eu, mas não sou eu. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou parar aqui com o pisca-alerta ligado pra direita. Com o pisca pra direita, tô bem na frente da minha farmácia. Centro Clínico Regina. Eu acho que o hospital de verdade é lá, ó. Aquele prédio mais antigo. Então, vou esperar um pouquinho aqui. Ver se veio meu principal passageiro do dia, o próximo. 27 minutos depois, trocou uma 20 pilas para 16 km para São Léo. Adivinha onde? Exatamente, no Hospital Regina. Eu estou em frente ao Hospital Regina, mais ou menos uns 50 metros, 140 metros para ser bem preciso, da área de embarque. E o Carlos está lá dentro do hospital, na última ala. Então eu vou acompanhar o PIN dele se mexer ali, só que daí para isso eu preciso desligar o take. Lembrando, pessoal, o pessoal sempre me pergunta, né? Como é que eu faço para usar esse aplicativo aqui, 2 câmeras, frente e verso, não sei o que, patati, patatá. Como é que eu faço isso? Isso aqui é o meu celular. Eu só uso um celular.
tanto para as corridas quanto para gravar, pronto para escutar o Spotify. Hospital Dia dentro, Hospital Regina. Ok, acho que tem que entrar. Então eu vou lá ver, vou lá buscar o Carlos. Eu uso só o celular para tudo, né? Então, tipo, tem coisas que eu não consigo fazer simultaneamente. Por exemplo, olhar o aplicativo do estagiário, que eu preciso ver onde está o PIN dele, para entrar lá agora, por exemplo, e continuar gravando com vocês. Não dá, é impossível, né? Só tem uma tela. Mas enfim, só para não passar batido. Então o famoso Hospital Regina, vou entrar dentro aqui. Ele tá no Hospital Dia. Não conheço nada, vou seguindo as placas. Aqui diz uma placa Hospital Dia pra lá. O rapaz já me disse que era pra lá. Pra cá no caso. Eu vou indo, em algum momento ele vai cortar o take, porque o aplicativo vai acusar que eu cheguei. Então eu devo achar ele por aqui. Em algum lugar, aqui, deve ser esse senhor aqui, ó. Deve ser esse senhor. Boa tarde, é Carlos? Eu sou o Daniel, sou o Uber de hoje. Levo, São Leopoldo? Então vamos dar ele no meio. Boa tarde, senhora, tudo bem? Casal GPS, sabe aqueles casal de velho sem GPS? A gente fina os dois, coisa mais querida. Eu errei a saída do Hospital Regina lá, entrei no lugar errado. Eu tive que dizer, senhor, me desculpe, é a primeira vez que eu entro nesse hospital aqui, eu sou de Porto Alegre e tal. Todas as outras vezes que eu vim, eu sempre peguei ali em cima na portaria. Ah, não, tá, não sei o que, para deixar que eu lhe dou o caminho, pá. Ele veio toda a viagem lá em Novo Hamburgo até a BR-116, depois que acessamos aqui, ele veio aqui largar o lixo, saber por que eu não fui embora ainda. Porque ele bate, perguntou se eu quero um café. Eu vou aceitar. Não, tô brincando, tá aqui do meu lado. E enfim, vim toda a viagem cantando esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Quando o velho esquecia, a velha falava direita, direita, direita. Mas enfim, me diverti, não dei bola para o assunto. E agora, José, parte 2. 4 horas da tarde, bairro Jardim América, bem no meião de São Leopoldo, longe da civilização, longe dos comércios. Não sei nem como sair daqui se não for pelo Waze. Porque os velhos me atucanaram tanto nas minhas cabeças que eu não conseguia raciocinar. Eu só ia, só vim, sabe? Lá na frente tem uma avenida que chama São Borja. Eu sei que na Avenida São Borja tem umas fábricas, né? Então vão até a Avenida São Borja. Tem que seguir reto para a esquerda, vão ali junto, depois direita. Acho que é isso. Desculpe os paralelepípedos aí. Desculpa os paralelepípedos. Se eu pegar a esquerda aqui, vou até o final da rua, dobro à direita e saio da Avenida São Borja. Nunca tinha vindo aqui nesse lugar. Bairro Jardim América, um loteamento parece. As casas boas, grande, 2, 3 pisos. Bem legal. Um lugar para morar, parece ser super tranquilo. Não tô vendo nenhuma praça aqui. Mas aqui tem uma escola. Escolinha infantil, fechada, não tem ninguém na escola. Tá todo mundo de férias. E os meus passageiros também. Desculpe o paralelepípedo. Desculpa, paralelepípedo. Ali na frente já tem asfalto, ó. Lembra vez que eu peguei. Aí, eu tô com 11 pila pra onde? Sapucaia. 70 centavos. Não, vamos tentar ele mais uma, né? 70 centavos o minuto. Vamos esperar mais uma. 11 pila deve ser lá pro meião de Sapucaia também. Agora eu queria ir direto para Porto Alegre ou Canoas, quem sabe. Essa rua aqui vai sair na Avenida São Borja. Uma vez eu peguei aqui nessa Avenida São Borja um rapaz para Porto Alegre, não lembro onde. Uma empresa de energia. Vamos ver se eu acho essa empresa. Também não sei se é nessa altura da avenida, não. É uma avenida comprida, digamos assim, que vai até a zona rural de São Leopoldo e Sapucaia do Sul.
Pegar a direita aqui e vou achar um lugar para estacionar e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Tô vendo empresa nenhuma aqui, mas aqui pelo menos tem um comércio, umas lojas de carro. Lá na esquerda tem uma baita, uma loja Quero-Quero. Aqui ó, acho que é um atacadão, um supermercado Mônaco. Aqui à direita, o que é isso? Um condomínio. Parece ser uma vila militar. É só um condomínio mesmo. Condomínio Rio Branco. Tô vendo nenhuma empresa de energia. Enfim, deixa eu parar ali na frente do caminhão da lenha e esperar um pouquinho, ver se toca alguma coisa. E tá difícil voltar ali hoje, puta que pariu. Mas quem disse que seria fácil, né? Eu não. 4h30 da tarde, vim parar aqui na Vicentina, mais um bairro super afetado na enchente do ano passado. Vicentina, bairro de São Leopoldo, para quem não conhece, fica, vou mostrar o rio, tem um canal aqui do Rio dos Sinos que passa no meio do bairro e ele tá cheio, tipo um dilúvio da vida. Vou mostrar pra vocês aqui à direita, e desemboca direto no Rio dos Sinos, esse canal aqui. E aqui pelo que eu imagino, a água deve ter entrado com tudo pra dentro, né? Sem nenhum tipo, aqui dá pra ver as marcas, né? Não vou mostrar, mas enfim. Ó, 17 pilas pra onde, Sapucaia? Vamos dar, não aguento mais essa jornada. Vamos dar, pegar aqui mesmo no bairro. Vou ali pegar a Quênia por aqui, pra levar pra Sapucaia. 17 pilas. Então essa aqui é a principal da Vicentina. E aqui à esquerda é um valão, ou um canal, ou qualquer coisa que o valha, que vai direto Arroio. Aqui diz no mapa Arroio João Correia. Não, João Correia Avenida. De repente é o mesmo nome do arroio. Aqui diz no Waze Arroio João Correia. Essa avenida aqui, que eu não sei, ela também é João Correia. É sim, ela também é João Correia. Ela do outro lado do viaduto, ela é bem no meio do centro ali de São Leopoldo, né? Onde tem os hotéis, tem o McDonald's também, enfim. Não sei se é a principal avenida de São Leopoldo, mas com certeza é uma das principais. Eu não sabia que pro lado de cá, pra Vicentina, também era do mesmo nome. O curioso é que aqui tem dois lados da avenida, né? Aqui eu tô num lado de uma faixa, lá do outro lado do valão tem outro lado da faixa. E esse trecho todo aqui iria a duas mãos. Não sei se vocês perceberam aí, a moto entrou, ó, como se fosse contramão. Mas não, tá normal. Já aqui não, agora já vira mão única. Estranho isso, né? É confuso. Pra cabeça de quem não tá acostumado, principalmente, é confuso. Eu perguntei pra moça quando eu tava levando ela. Ah, moça, tá dizendo que eu tenho que entrar na contramão aqui, é verdade? Ela disse, não é contramão, é duas mãos. Eu disse, tá, mas é duas mãos dos dois lados? Ela, sim, é duas mãos dos dois lados. Eu disse, bah! Quer atrapalhar os guri, né? Mas é só um trecho, de lá naquele trecho onde entrou aquela moto, para as minhas costas, em direção ao Rio dos Sinos. Esse trecho em direção à BR-116 é uma mão só, de cada lado no caso, né? Eu tô no sentido de quem vai pra lá, ele é o sentido de quem vai pra cá. Enfim, são 4h34 agora, eu tô cansado, pessoal. Olha, cansado de esperar, na verdade. Foi meia hora em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, esperando o casal do GPS pra vir aqui pra São Leopoldo. Depois mais 20 minutos aproximadamente pra esperar essa corridinha que tocou ali nas redondezas da São Borja, onde eu tava ali, pra trazer aqui pra Vicentina. E a primeira corrida em sequência, assim, que tocou com pouco ócio, digamos assim, né? Em direção a Sapucaia. Não vejo a hora de voltar a Porto Alegre. Tô com saudades já dos puff. Tô com saudade do edredom. Tô com saudade do travesseiro. Não sei o que passou na minha cabeça pegar aquela corrida no Novo Hamburgo, sinceramente, sabe? Tem gente que só trabalha assim, pior é isso. Ou não, né? Tá acostumado.
a esperar entre uma corrida e outra. Se o cara não se incomoda com isso, tá tudo certo, pelo menos não tá rodando vazio. Mas a incerteza de uma corrida na sequência, isso aqui é o pior, né? O cara fica naquela ansiedade, será que vai tocar, será que não vai, quanto tempo vai demorar? E não passa o tempo. Que loucura. Tá, agora eu vi que eu tenho que pegar numa firma. Já esqueci o nome, eu só sei que o nome da passageira é Kênia. É na próxima quadra, tem duas moças paradas na calçada lá. Vão passar o scanner. Deve ser aquelas duas moças lá. Pelo que eu tô vendo, deve ser. Feito. Trouxe a moça aqui pra Rua Fábio dos Santos. Não sei que bairro é esse aqui, não faço a menor ideia. Mas eu sei que aqui em cima tem uma avenida principal, Justino Cambuim. Eu vou ver se eu acho um posto pra mijar. Umas meninas jogando bola pelo jeito, bem apertadinho aqui, não dá pra ver porra nenhuma dos lados. Tem que entrar e se bicar. E eu que lute, né? Nossa, que aperto isso aqui, tio. Os carros tem que ficar estacionados em cima da calçada, literalmente. Olha que é alto ali, hein? Já deve ter a manha de entrar e sair. Imagina de madrugada isso aí, tio. Voltando de festa de casamento da família, né? Os caras tem que colocar o carro assim. Enfim. Tô numa canseira. Eu falei no take anterior, né? Agora são 5 para 5 da tarde. Tô aqui em Sapucaí do Sul, então Sapucaiaiá. Sempre quando eu venho pra cá me dá uma canseira. Não sei. E tá calor agora. Ó, entrou um C3 rapidão aí, ó. Tá, e agora vamos pra direita ou pra esquerda? O juiz tá mandando pegar pra direita, mas se eu fosse pra Porto Alegre, né? Eu tô direcionado, daí sempre quando eu tô sem corrida ele já direciona automaticamente. Mas eu não quero vazio, não vou vazio, é óbvio que não. Agora tem que achar um posto, aqui é uma avenida. Deve ter um posto por aqui, ali na frente é João Pereira Vargas, que vai em direção a Esteio. Acho que é essa, né? João Pereira Vargas eu acho que é aquela que vai em direção a Esteio. BR-116 à esquerda, diz na placa aqui, túnel centro São Leopoldo à direita. Deveria ir em direção ao centro, né? Mas eu vou em direção a BR-116. Eu quero mijar. Isso é o mais importante agora. Mas eu não sei se tem posto pra lá, nem pra cá, nem pra colar. Deixa eu ver na frente aqui no Waze. O que é isso aqui, tio? Eu vou à direita em direção ao centro de Sapucaí. Acho que tem mais chance de pegar a corrida. Que loucura, hein? Eu tô passando pelo que os novatos passam todos os dias. Aqueles que entram, começam a trabalhar como motorista de aplicativo na sua cidade, mesmo que seja na sua cidade. Eu fui assim, eu era assim em Porto Alegre antes. Lá atrás, em 2017, 2018, talvez até hoje eu seja. Não saber pra onde ir, não saber aonde se posicionar, não saber onde tem posto pra mijar, não saber nada. E eu tô me sentindo assim aqui nessa região, porque apesar de vir aqui diversas vezes já, eu não domino nada, né? O que eu mais sei é Canoas, e mesmo assim, em Canoas eu me atrapalho nessas questões aí. Agora sai de Canoas, eu só conheço as principais. De Esteio, Sapucaí, Novo Hamburgo, São Leopoldo, só conheço as ruas principais. Não sei a manha da cidade, não sei. E é isso que o novato passa todo dia. O cara acha, pega o carro, aluga o carro, coloca o seu carro, que seja, e acha que é ligar o aplicativo e sai ganhando dinheiro. 5,88 vai tudo te fuder, ô merda! 5,88, porra! Faz 1h30 que eu tô direcionado pra Porto Alegre e tu vai me oferecer 5,88, tchê! Algoritmo de merda. Falta de respeito. Então, concluindo o raciocínio, o que eu tô passando hoje é o que passa todos os dias os novatos. Eu tô me sentindo novato, completamente no escuro, sabe? Fazendo tudo no escuro e não ganhando porra nenhuma. Na real é isso. Não tô ganhando porra nenhuma. Se eu fosse esperto, eu teria largado
teria pego o adesivo do Diego às 2 horas da tarde, 2h15, mais ou menos, e teria ido vazio para Porto Alegre. Eu teria chegado às 3 horas da tarde lá. 35 pila pra Rua Ouro Preto. Vamos dar, ô merda! Aí é no Tururu. Pá, tem que dar match ainda, tia. Vou encostar aqui e esperar, ver se dá o match. Vamos, por favor, por favor. 35 pila. Não deu match. Tá? Já tô com uma, pelo menos. Mas eu demorei pra pegar. 35 pila de Sapucaia pra Ouro Preto. Eu tô... Tá, eu tenho um túnel aqui agora. Tipo, pra onde que eu vou? Ter que atravessar esse túnel? Eu não sei. 17 pila pra onde? Pra Esteio, vamos dar ali. Tamo nessa, cara. Vou pegar qualquer coisa. Aí, ó, quase Canoas. Esse mato à esquerda aí, ó, é o que divide Esteio de Canoas. Que parece que é bairro São João, qualquer coisa parecida com isso. Trouxe o rapaz lá do 18º Batalhão de Infantaria Motorizada. Pra quem não sabe, pros novinhos, pra geração Z, 17 pila pra... Bah, hoje vamos... Não, essa aí eu não vou fazer. Buscar 4 km pra ficar em Esteio. Eu achei que ia ser 17 pila pra Canoas, daí eu gabarito... Se bem que já fiz Canoas, né? Já fiz Canoas, já fiz Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia e Esteio, tá? Fechou? Check. Getúlio Vargas em Canoas. Buscar 3 km, 10 pila. Vai se fudeu, merda. 18 era lá na PUC, onde hoje é o estacionamento da PUC ali na Ipiranga. Ali era o 18, 18º Batalhão de Infantaria Motorizada. O Nicolas, provavelmente um EV, gurizinho novinho, cabelo raspado, mochilão, né? Deve ser o EV, né? O soldadinho o recruta, aquele que faz obrigatório. Voltando pra casa, provavelmente depois de um dia de serviço. Agora vamos sair daqui, não sei pra onde, eu não mijei ainda. Daí vai ter os guri agora da garrafa de suco, né? Tu tem que levar uma garrafa de suco de 2 litros, não sei o que, de iogurte. 24 pila pra onde? Avenida do Nazário, vamos dar ali. Ah não, buscar 5 km, é no Tururu. O cara que quer perder o Tururu não perde. Tocou pra buscar 5 km de distância, comentou o movimento falando de vocês, eu não... Agora sim, 30 pila na exclusiva, dá pra parar aí, Centro Histórico de Porto Alegre, beleza. Santa Casa, buscar na Rua Rio Grande aqui em Esteio. Ufa, voltamos. Buscar 5 minutos, 1.9 km, 30 pila pra Santa Casa, Independência 75, Juliane. Ufa, voltamos. Até que a imagem tá bonita, ó. Um fim de tarde meio nublado, meio cinza, meio cor de laranja por causa do sol. Tá, então é isso. Vamos dar um rolezinho assim, só pra não dizer que não demos rolê em Esteio, né? Check em Novo Hamburgo, check em São Leopoldo, check em Sapucaia, check em Esteio, check em Canoas, que já foi a primeira corrida que eu trouxe lá de Porto Alegre. E posso dizer qual é a minha conclusão? Eu não recomendo isso pra ninguém. Ah não, é muita perda de tempo, é muito envolvimento, é muito tempo ocioso, não é pra mim. Isso não é pra mim. Eu devo ter feito agora, são 5h30, eu não olhei, mas eu devo estar com R$180 aproximadamente. A última vez que eu vi eu tava com 143, eu tava lá em São Léo. Eu fiz mais 30, eu acho. Não, se bobear não tem 180. Se bobear não tô com 180 ainda. E só pra não passar batido ainda não mijei. A minha esperança é que tenha um posto no meio do caminho. Mandou pelo meio da vila. Foda o cara não conhecer, né? Os atalhos, aquela coisa toda. Já falei isso hoje, né? Já falei isso hoje. Vamos passar pela essa vila aqui, só é apertada. Parece de boa, toda calçadinha bonitinha, com quebra-molas, sinalizado, tudo certo. Só são ruas apertadas, né? Com mais uns carros em cima da calçada ali na frente. É um roda fit pra não passar batido. A senhora carregando seus sacos de provavelmente recicláveis. Onde eu vou sair aqui? Na Avenida Érico Veríssimo, que é aquela que é a avenida aqui que sai lá do lado da Refap, sabe? Tu sabe. Eu sei que tu sabe. Minha esperança é passar, eu não sei onde eu tô buscando essa moça. Rua Rio Grande, eu falei, né? Eu acho que é isso. Deve ser, não sei. Não adianta eu chutar porque eu não sei. À direita tem um arroio, um córrego, sei lá o que é isso. Essa aqui é a Avenida Érico Veríssimo, aquela que vai margeando o limite dos municípios de Esteio e Canoas.
Ela começa lá na Avenida Presidente Vargas, em Esteio, que é a marginal do trilho ali, né? A marginal da 116, logo um pouquinho depois da Refap. Ah, mas que tão longe é pra buscar essa pessoa, tia? Ela dizia 5, será que eu tô buscando no lugar certo? Dizia 5 minutos, já devo estar 2,5 falando com vocês, acho que mais uns 2,5 pra chegar ali mesmo. É só passar essa rotatória aqui e seguir mais um pouquinho, dá pra direita lá. Tá, vamos, é só ir, tia. Tá amarelo piscante aí, vai devagarinho. Quem chegar primeiro leva. Os caras param no amarelo piscante, daí ficam os dois parados, um olhando pra cara do outro. E daí tira um para o ímpar. Tá, vai tu agora. Não, é só isso arrastando, vai. Se combinar direitinho, todo mundo transa. Aqui à esquerda, vocês estão vendo, ó, tem o arroio colado nesse mato. E esse arroio, que eu não sei o nome, Arroio Sapucaia, acabei de descobrir. O Arroio Sapucaia, só para não passar batido, ele faz a divisa dos municípios de Canoas e Esteio. Contraditório, né? Deveria ser Arroio Canoas ou Arroio Esteio. Mas não, os guris não se ajudam também, tia. Depois a gente se atrapalha, não sabe por quê. Arroio Sapucaia fazendo no limite a divisa dos municípios de Esteio e Canoas. É pra confundir a cabeça do guerreiro mesmo, né, tia? Brincadeira. Enfim, chegando aqui agora, descendo aqueles condomínios grandão que tem ali. Uma dessas ruas. Já peguei em corrida ali uma vez. Ah não, é numa outra vilinha que tem aqui. Chegando já. Aquela vila ali na frente. Centro de Geração, Trabalho e Renda. Continua em obra isso aqui. A última vez estava fechado, que eu passei por aqui, estava fechado. Dei uma volta gigantesca para acessar lá onde eu tinha que acessar. Era justamente esse trecho que estava bloqueado. Essas pedras aqui. Tô fazendo um banhadão aqui à esquerda, um açudão, parece. Olha lá a cor lá do céu querido que tá. E agora o Juliano deve estar pronto me esperando disposto na pista, quer ver? Não tá, não tem ninguém me esperando. Ali ela, à esquerda. Vai me esperar na descida depois que eu largar o passageiro no Nora. Como é que ele sabe que eu vou largar o passageiro no Nora? Porque ele é esperto, né? Porque ele deve ter visto no mapa que tá marcando no Nora Teixeira. E agora ele tá no São Francisco, lá pro meu beco. O beco do lado lá, o beco 3, beco 5. Adriano Pereira da Silva 290 ou 209, uma coisa assim. Levar pra pagar o passageiro aqui no Dom Vicente, dizia ali. Só que ele disse que eu esperar na descida. Deve ser essa descida aqui então, né? Não tem ninguém lá embaixo. Eu preciso mandar um abraço e agradecimento ao Marcelo Pizio. Mandou 10 pilinhas ontem no Pix. Já esqueceu, lembrei agora que não venha vindo com a moça aqui. Ele fez uma coisa pra Gramado ontem, mandou o print. Eu disse, vai, dá-lhe. Será que esse aqui é o Rafael? É o Rafael? Não, desculpa. Eu disse, dá-lhe, vai pra Gramado, tá lá o Rafael. O cara é esperto, hein? Tá, depois o Marcelo Pizio, 10 pilinhas no Pix. E tem mais um rapaz membro também, que eu tenho que lembrar agora quem é. É Rafael? Agora eu entendi o que tu quis me dizer. Ah, mas esse mapa não me motiva a sair de casa, vá mais, hein? Mas eu vou sair. Não posso me dar o luxo de parar numa sexta-feira às 6:30 da tarde. Entenderam? Eu cheguei com a moça no Nora, daí o Rafael se atravessou na minha frente, ali na descida, pra pegar o caminho, passei pelas Rodaranha, e a viagem era aqui pro beco, do lado do meu. E agora eu vou ali em casa mijar, assim como quem vai a merda. Deixa eu pagar as contas então. Marcelo Pizzi ontem foi pra Gramado, mandou o print da corrida, disse, vai, dá-lhe, vamos dar, não sei o que, mandei pra ele. Porque ele mora lá em Voti, se não me engano, ou Campo Bom, uma coisa assim. Ali na região de Novo Hamburgo, né? Então, ali é mais fácil de voltar, se for o caso, vazio, né? E daí ele fez a corrida e depois mandou mensagem que ainda ganha 50 pila de desconto. 50 pila de gorjeta do passageiro dele. E mandou 10 pilinhas no Pix. Então valeu, meu bruxo, obrigado aí, valeu pelo carinho, pela parceria. E Rodrigo Camargo tornou-se membro, faz 2 dias eu me passei, há 2 dias atrás, no caso de registrar. Valeu por essa parceria. Lembrando que o clube de canais do canal Diário de Uber 699, ou seja, uma corridinha mínima eu vou ter que colocar a mínima 10, né? Não vou aumentar, bem capaz. É uma corridinha tua por mês para ajudar o amigão aqui a passar raiva com os passageiros na cidade de Porto Alegre. Só reconhecendo o beco, né? Chegar aqui no Cafofo do Sol, vou mijar como se não houvesse amanhã.
Aí vamos continuar ali. Mas o mapa tá terrível. Vocês não têm noção. Tudo cinza, minha boca desmaiada. Resumindo então, o dia de hoje, eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. Nunca deveria ter ido para Novo Hamburgo. E quando eu cheguei em Porto Alegre, a primeira corrida que eu peguei foi para casa. Tô parado aqui na frente de casa agora. Já faz uns 20 minutos depois que eu mijei. E não tem corrida para fazer. Tem duas corridas que já tocaram mais ou menos umas 5 vezes cada uma no Tururu. Uma pro Lamy de 40 pila, 1 hora e pouco e 12 minutos para buscar. E uma para Juca Batista, número 7.000 e pouco na Ponta Grossa, mais ou menos. 14 pila, buscar 5.4 km para levar 4.7 km para Vila Nova. Uma para Juca Batista, que está na altura da Ponta Grossa, 7.000 e pouco. 22 minutos, 22 reais para 47 minutos de envolvimento. Essas duas já tocaram umas 5 vezes. Ninguém quer fazer. Por que será que ninguém quer fazer, né? Por que será que ninguém quer fazer? Resumindo, esse foi meu dia. Fiz tudo errado. Então, se tu chegou até o final desse vídeo, tô finalizando aqui. 40 pila para onde? Para Mário Quintana, total de 57 minutos. Buscar 4 km lá na Pereira Neto. Salve esse vídeo aí na tua galeria. 9,58 para Juca 767, buscar 7 minutos, nem pensar. Salva na tua galeria e coloque lá o que não fazer, como não trabalhar. 27 pila para auxiliadora. Será que voa? Auxiliadora é o que eu queria, né? Mas é tudo no Tururu. Se eu clicar e aceitar, eu vou perder, quer ver? Já foi, provavelmente. 27 pila para buscar ali na Cavalhada, a 8 minutos de distância. Ganhei o Tururu, mas eu não vou fazer. Tem que buscar 11 minutos, 4 km para levar para a auxiliadora por 27 pila. Lá pro Guavapoa. É que eu faço, é que eu não faço. Cortou porque o usuário resolveu por mim. Ele cancelou, tá com pressa provavelmente. Buscar 11 minutos é palhaçada, né? Então só veio o que não fazer como motorista de aplicativo, no dia do motorista principalmente, né? O que não fazer. Kleber de Castro, Aberta dos Morros, viagem de 23 minutos, buscar 9, 16 pila. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. 15 pila para Oswaldo Lia Pires e o Pontal, buscar 9 minutos de distância. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Alfredo Magalhães, onde é isso? Não, buscar 9,60, mínima 10 aqui não, queridinho.